Hello, everybody! Hoje nós vamos falar sobre o Simple Future, né? Vamos falar do futuro simples, em inglês, tá bom? Então, inicialmente, é importante a gente saber que existem dois futuros em inglês: futuro simples e futuro imediato. Futuro imediato, normalmente, ele é usado com o going to, mas nós não vamos falar dele aqui hoje, tá? Hoje nós vamos falar do futuro simples, tá bom? E o futuro simples, ele é composto pelo verbo auxiliar will, tá? Tá bem aqui assim, ó, will, ok? Então, o futuro simples, que também é chamado de future simple ou simple future, ele é um tempo usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, que ainda vão acontecer, ou seja, que ainda não aconteceram. Ele tem algumas diferenças do futuro imediato, é por isso que eu estou falando futuro imediato, porque ele normalmente expressa ações que não foram planejadas, é um futuro não planejado, vamos dizer assim. E o futuro imediato, não. O futuro imediato é já algo mais planejado, mais próximo, mais perto de acontecer. Às vezes o futuro simples, ele acontece na hora em que a pessoa está falando, ela de repente fala uma frase no futuro, já planejando algo assim inesperadamente, tá? Essas são algumas diferenças de um para o outro, né? Ela pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, ela pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta, tá? Então, em português, o futuro simples, ele corresponde ao futuro do presente, do modo indicativo. Nós, para formarmos o tempo futuro em inglês, nós usamos os verbos modais, né? E aí, se você assistiu minha aula do verbo modal, sabe que o will é um verbo modal, né? O verbo auxiliar. Will e shall. O shall normalmente é usado só para a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Para I ou para we, né? I shall, we shall, certo? Então vamos lá. O will, ele é formado, logicamente, por algumas, como é que eu posso dizer? Três formas. Ele tem três formas, né? Melhor dizendo, a afirmativa, a negativa, a interrogativa. Ele teria uma quarta forma, que é a interrogativa negativa, né? A gente pode, mas a gente só vai abordar nessa aula a afirmativa, a negativa e a interrogativa, tá? Então, ó, antes de começar a falar das formas, queria fazer aqui um parênteses, falando aqui do will, que ele geralmente usamos para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala, ou seja, algo que o que é que você vai fazer, o que é que você pretende fazer da vida? Ah, eu quero viajar para, no português, por exemplo, eu viajarei para os Estados Unidos. Quando? Não sei. Tenho dinheiro? Não. Mas, entendeu? É algo incerto. Não é algo que eu já sei o que eu vou fazer, o que já vai acontecer, enfim. E aí, nós temos a forma afirmativa, que ela é composta pelo sujeito da frase, como podemos ver aqui. Logo em seguida vem o verbo will, que é o verbo auxiliar do futuro simples. E, em seguida, vem o verbo principal, que está no infinitivo, mas esse infinitivo sem o to. Ou seja, o verbo, por exemplo, o verbo to buy, eu tiro o to e formo o futuro simples aqui, usando o sujeito da frase, they, o verbo auxiliar will e o verbo buy. Então, they will buy a new car. E eles comprarão um novo carro. Quando ninguém sabe, é incerto, né? Ou eles decidiram agora, algo assim que foi assim no momento da fala. E aqui nós temos outro exemplo. Para todas as pessoas, que fique claro para todo mundo, tanto pode ser a primeira pessoa I, you, he, she, it, we, you and they. Para todas as pessoas, eu vou usar o you. Não existe diferença.
Afirmativa. Will, I will, you will, ok? Para todas as pessoas. Somente e o verbo ele não vai mudar, tá certo? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa lista aqui, ó, a tabelinha, né? A conjugação I will, you will, he, she, it will, we will, you will, they will, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, você vê que não muda. Quando eu vou falar da negativa, aí eu já me deparo o quê? Com will mais o not. Então, o que vai diferenciar a afirmativa da negativa, a estrutura é a mesma, só que entre o verbo e o auxiliar, o verbo principal e auxiliar, eu coloquei o not. I will not. Que é a forma contraída, e você percebe que é do mesmo jeito para todas as pessoas. E a forma contraída da negativa, nós podemos encontrar aqui, né? Olha, will mais not, você pode dizer de forma contraída won't. Então, a forma contraída de will mais not é won't. I will not visit my cousin tomorrow. Ok? Eu não irei visitar meu primo amanhã. I won't visit. Ok? Então, eu não visitarei a minha prima ou meu primo, tá? Porque cousin não tem gênero, pode ser homem ou para mulher, ok? Então, essa é a forma negativa, formada com will mais not, mais o verbo principal no infinitivo, sempre sem o to, tá? E aí ficaria dessa forma, que nessa tabela resume a nossa aula de hoje. Para todas as pessoas, o que vai indicar que essa frase está no futuro é o auxiliar will. Quando eu vou colocar na interrogativa, eu pego o will, coloco na frente do sujeito, como está aqui. Will I? Will I? Will I travel? Né? Will you travel? Então, você emenda aqui na hora da pronúncia de ler. Então, você tem will mais you, tá? E aí, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, tem esse modelozinho aqui que vem resumindo bem, né? Resumindo bem o que nós estamos falando aqui hoje. Tem uma pergunta, né? Você observe que o will vem do começo da frase, porque é uma pergunta. Depois do auxiliar will vem o sujeito e depois vem o verbo na forma simples, ó, que é na forma base sem o to. E aí você repete o restante da frase. Então, will you read a book at 4 p.m.? Você irá ler um livro às 4 horas? Yes, I will, a forma curta, tá? Or no, I won't, a forma negativa curta. Ou veja que houve a junção do will mais not, ficou won't. Parece estranho, né? Porque o O não é um I e o L sumiu, o I, o LL sumiu, mas essa é a forma que eles usam em inglês, né? Ou você dá a forma, você responde com a forma curta, afirmando, yes, I will, ou você dá a resposta completa, I will read a book at 4 p.m., ok? E aí, quando for negado, da mesma forma. A forma curta é só até o auxiliar e a forma completa tem que conter toda a frase que está aqui, só que de forma negativa. Certo, pessoal? Então, o que a gente tinha para falar, esse assunto é simples, né? Falar do futuro simples, o nome já diz, é simples. Eu espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye. Make it easy, ok?